A partir de agora, a sua Rádio Novas de Paz passa a apresentar debates bíblicos, ensinos doutrinários, temas polêmicos e sociais, a busca incessante da formação de uma consciência cristã para o povo de Deus, em harmonia com a sua palavra. Fique ligado e participe agora do programa Consciência Cristã, formando crentes conscientes para uma verdadeira vida cristã. Paz do Senhor, queridos irmãos, queridos ouvintes. Deus continue abençoando as suas famílias, continue abençoando você, continue abençoando a sua casa, o seu ministério, continue abençoando a sua vida, né? Porque a Rádio Novas de Paz é bênção do Senhor Jesus em nossas vidas. Nesse programa, com vocês, o Flávio Técio e o pastor Edilson Silva, a Consciência Cristã de hoje. Pastor Edilson. Paz do Senhor, paz do Senhor, irmão Flávio Tessa, paz do Senhor a todos os ouvintes, né, da Rede de Rádio Novas de Paz, do programa Consciência Cristã. Louvamos a Deus por mais esta edição do programa Consciência Cristã, onde estaremos, como sempre, abordando temas muito importantes para a vida de cada um de nós que somos crentes em Cristo Jesus e também aquelas pessoas que ainda não são evangélicas, mas que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. É bênção do Senhor. Glória a Deus por nos abençoar, né, por nos permitir estar aqui em mais um programa. E hoje continuaremos a falar sobre o Espírito Santo de Deus, né? Então hoje nós vamos falar sobre símbolos do Espírito Santo. Por que é importante, irmão Flávio, falar sobre os símbolos do Espírito Santo? Isso porque quando a gente conhece os símbolos do Espírito Santo, aí a gente vai compreender na Bíblia a operação do Espírito Santo. Quando é o Espírito Santo que está operando, né? Então, quando a gente conhece os símbolos do Espírito Santo, a gente sabe na Bíblia, quando a Bíblia estiver narrando uma história, um acontecimento, a gente vai saber quem estava operando naquele momento na história que a Bíblia está narrando. Então, por isso a importância de nós entendermos os símbolos do Espírito Santo. Os símbolos na Bíblia, a representação que representa o Espírito Santo, eles indicam a ação divina da terceira pessoa da Trindade, né? Da Trindade, que é o Espírito Santo, através dos vários mistérios ministérios que exerce em prol dos servos de Deus, consideremos os principais. Então, um dos símbolos que representa o Espírito Santo é fogo. É o fogo. É o fogo, né? É o fogo. Isso. Né? Este símbolo fala de ação purificadora. Purificação, poder Pentecoste. Então fala da ação purificadora do Espírito Santo na vida do crente. Ao mesmo tempo que incinera a força do pecado dentro de nós. Olha aí. E consome tudo o que representa palha, madeira, feno e feno. O fogo do Espírito Santo assinala a presença de Deus na vida do crente ao iluminá-lo e aquecê-lo. É o fogo de Jeová, viu? Então é isso. Quando fala de fogo em muitas partes da Bíblia, quando se fala de fogo, está falando da ação do Espírito Santo. É interessante que nós falamos aqui que ele se manifesta para incinerar a força do pecado dentro do homem. É ele que queima. Né? A Bíblia diz que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, mas em outro momento que a gente for falar de outros temas, a gente vai falar sobre isso da nova vida em Cristo Jesus e o velho homem. Será que o velho homem morreu mesmo? Olha aí, ele ou será que ele ainda nos acompanha? Nos acompanha. Então a gente tem muita coisa na Bíblia que a gente precisa aprender. Mas o que é importante entender é que o fogo do Espírito Santo, ele incinera toda a força do pecado dentro de nós. Se não fosse o Espírito Santo, nós não tínhamos força para vencer o pecado. Não tínhamos força. Eu tenho uma referência aqui anotada, pastor Edilson, sobre o fogo do Espírito Santo, sobre o Pentecoste, que é o fogo do Espírito Santo também. Isso é a ação né? Isso aí a gente vai falar mais nos dons espirituais, né?
quando for Isso. falar da manifestação dos dons espirituais. E eu vou até tentar fazer um paralelo entre os dons e o fruto do Espírito. Fazer um Certo. paralelo, porque é muito importante a gente saber da diferença. Por exemplo, existe um dom e existe um fruto que leva o mesmo nome, Olha aí. não é? Existe um dom e um fruto que leva o nome, é a fé. A fé, tanto ela aparece como dom, como a fé aparece como fruto. Qual a diferença da fé operando como dom e qual a diferença da fé operando como fruto? E a Bíblia é interessante, irmão Flávio. Ela diz que a palavra de Deus é viva. É viva. É viva Porque e eficaz. é viva, você vê tanto que... Quanto mil anos que a gente prega, que eu digo, a gente é a igreja, Claro. prega, os cristãos pregam a Bíblia. E ela não se esgota. A Bíblia não se esgota. Somente do Novo Testamento para cá tem 2024 anos, fora para trás, né? É. O Antigo Testamento. 2000 mais 400 anos Mais que Deus 400 passou aproximadamente. entre o Antigo e o Novo isso. Testamento, uns 400 anos, 400 400 anos do silêncio de Deus. Chama silêncio de Deus, né, pastor? Olha aí, tá vendo? Mais uma para se aprender. 400 anos do silêncio de Deus, não é? Aí entra o Novo Testamento, a voz de Deus novamente começa a falar com a humanidade. Veja só, o tempo não é nada para Deus, né? 400 anos para Deus não é Pra nada. gente é muitas gerações, mas para Deus não é nada. Então a gente vê que o fogo do Espírito Santo ele se manifesta, opera para iluminar. O que é iluminar? Iluminar Trazer luz. ou seja, se a gente for analisar essa palavra de uma forma mais aprofundada, é trazer luz, porém, iluminar é mostrar, de uma forma mais simples, mostrar aquilo que não está explícito. Não pode Explícito. ser visto nas Não trevas. pode ser percebido tão fácil. Então, quando fala iluminar, é porque o Espírito Santo traz à luz aquilo que já foi revelado em suas escrituras, ou seja, nas escrituras sagradas, não é isso? Ou na escritura sagrada. E aquecê-lo. E aquecer também. Aquecer aí a gente pode tirar como preparação. A preparação para a execução da obra de Deus. E eu já vou adiantar aquilo que eu só queria saber. A diferença dos dons do Espírito para o fruto do Espírito é porque o dom ele é dado para Deus operar através de nós. Deus, ele abençoou o seu povo com os dons do Espírito Santo para operar. São os dons através dos dons que Deus opera através de nós. Já o fruto do Espírito, ao contrário do dom, ele opera em nós. O outro símbolo do Espírito Santo, para a gente entender quando o Espírito Santo está operando, é o vento, irmão Flávio. O vento. Na conversa com Nicodemos, nós vamos falar sobre isso no Evangelho de Jesus Cristo. Vamos começar já a ler as referências bíblicas, que é muito importante, porque as referências bíblicas é o que comprova o que nós estamos falando. Exatamente. É a referência bíblica que comprova o que nós estamos falando. Então vamos lá. O Evangelho de Jesus Cristo por João, no capítulo de número 3 e o versículo de número 8. Vamos ver como é que diz aí? Pronto, essa é o vento. Essa é sobre o vento do É a referência sobre João o vento. João 3 e 8. 3 e 8, certo? Vamos lá. João 3, versículo 8. E o vento assopra onde quer, O vento assopra onde quer. e ouves a sua voz. Ouve-se a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha aí. Olha aí, tá vendo que coisa interessante? O vento sopra onde quer, não é? Ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que faz o quê? Assim é todo aquele que é nascido, Do Espírito Santo. A explicação disso aí, porque está falando da ação do Espírito Santo, não é? João A gente 3 sabe... e Hã? 8. João 3, 3 e e 8, 8. é isso mesmo. Fala da ação do Espírito Santo. É a O mesma Senhor coisa. referiu-se quando falou a ação do vento para ilustrar a operação do Espírito Santo na obra da regeneração. Né? É Espírito Santo, como vento, ele regenera, né, o pecador do pecado. É ele quem convence a pessoa da necessidade de arrepender-se dos seus pecados.
Você sabia que se não fosse o Espírito Santo, a gente não sentiria a necessidade de se arrepender do pecado? Olha aí. Tudo que Deus faz é em favor do próprio homem. Então, ele, pelo seu Espírito, nos convence da necessidade de arrepender-se dos pecados e receber pela fé, mediante a graça divina, a salvação consumada no sacrifício da cruz do Calvário. Então, quando o homem olha para a cruz, entende o significado da cruz e se entrega, né? Então aquele sacrifício é que liberta o homem do pecado, não é? Daquele mal. Então, é o sacrifício do Calvário pelo Filho de Deus. Tem uma referência lá em Ezequiel também, 37, né? Como é que fala diz? Do vento do Espírito Santo, que é sobre o Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos, né? Ele diz lá, deixa eu ler aqui, viu? Vai ser aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, e no versículo 9, que diz: E ele me disse, profetizo ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Essa referência é falando ali sobre o Vale de Ossos Secos, onde o Espírito de Deus é descrito como vento, que a gente está falando aí. Isso. Então o vento simboliza a obra regeneradora do Espírito Santo, tal como o vento cuja presença é sentida, sem, no entanto, se poder tocar. A gente sente o Espírito Santo, mas a gente não pode vê-lo, assim como nós não podemos tocá-lo. Mas a gente sente, assim como sentimos o vento, né? Tem outra referência de vento aqui, pastor, que eu anotei, Atos 2:2, sobre o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, né? Deixa eu procurar aqui. Vamos lá, no livro de Atos, no capítulo 2 e versículo 2 também. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Mas ele está falando de forma de som, né? Um som como de um vento. Um som, não era um vento. Então era especificamente então, um vento. Não era um vento. Pode ver que o texto é assim, como o som de um vento veemente e impetuoso. A presença, ouvia-se o barulho, mas não era se de via. vento, pastor, porque como é que foi esse barulho de vento? Porque não se sentia vento, mas só o barulho, tá entendendo? Por isso que a Bíblia diz como um vento, porque se ouvia o barulho, mas não se sentia a presença do vento. Pronto, isso daí era no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Foi uma referência. Ó, já tem outra leitura aqui, ó, um som como de um vento muito forte. Não, é um som mesmo. Ele veio porque eles não sentiram o vento, né? Escutaram o som do vento. Um barulho do vento. Ele se revelou como vento, mas com o barulho do vento. Só o barulho, né? Então, nós percebemos a real operação na vida do crente e da igreja, embora não se possa vê-lo. Entendeu? É o que aconteceu aí. Eles ouviram, sentiram a operação, mas não puderam vê-lo. E nem sentir, né? Aí, no caso aí do versículo que o senhor leu, né? Isso. Nesse caso aí eles nem sentiram, eles somente escutaram. Ouviram, né? Exatamente. Seus atos independem da vontade humana. Os atos do Espírito Santo independem da vontade humana, pois ele é Deus e soberano. Quando diz, ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. Isso é para dizer que o homem não compreende, que os atos dele, ele não tem que dar satisfação a ninguém quando ele quer e vai operar. É soberano. A gente falou alguma referência do fogo? Não, né, pastor Edilson? Não, falou não. Vai falar ainda? Pode, mas é bom falar alguma referência do Espírito Santo se manifestando como fogo. Biblicamente, referência do fogo. Deixa eu ver, eu tenho aqui anotado também, só um minutinho. Referência do fogo, vamos lá, em Atos, capítulo 2 e versículo 3. Foram vistas por eles... É a continuação do línguas, versículo. Exatamente, veja só, é continuação do 2, onde eu estava. Isso. De repente veio o céu de um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, nesse mesmo capítulo, no 3 aqui, ele já fala, ó, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, como línguas de fogo, né? Então, essa referência do fogo que fala na Bíblia, ele está falando aqui da língua como línguas de fogo.
Olha aí, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Rapaz, começaram a falar noutras línguas, línguas estranhas isso daí. Referência de línguas estranhas, não é isso? Isso, a referência da presença do Espírito Santo se manifestando como fogo, não é? Então vamos lá. Outro símbolo que aparece na Bíblia, alguém está perguntando sobre leitura, nós estamos falando dos símbolos, tá certo? E estamos dando a referência para que você possa acompanhar na sua Bíblia, tá bom? O Espírito Santo, um dos outros símbolos do Espírito Santo, é que o Espírito Santo também ele aparece na Bíblia como água. Água. Isso. Ou seja, Jesus afirmou a Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Onde é que se encontra isso? No livro de João, no capítulo de número 3. Certo. É na conversa que Jesus tem com Nicodemos, um dos príncipes ou principais, não é, dos fariseus. Então, Jesus afirmou a Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Neste versículo, a água simboliza, vamos lá, nesse versículo, a água simboliza o quê, pastor? A palavra de Deus. Exatamente. A palavra de Deus, somente através da palavra de Deus é que nós podemos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos ver? Deus que concede a vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados. Todavia, em João 7,37, o Senhor Jesus identifica-se como a verdadeira fonte da água viva. Vamos ver lá? Vamos lá, João 7,37. João 7,37. Livro de João, no capítulo 7, no versículo 37. Olha lá. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha aí, ele está falando dele mesmo como o Espírito Santo, Jesus Cristo. Pôs-se em pé, clamou-se, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, como trindade, não é isso? Justamente, mas é isso mesmo. Como trindade, né? Jesus disse que é água, o Espírito Santo também é água. Ele afirmou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê somente... Mas a questão aí, irmão Flávio, a questão aí é que para beber da água do Espírito Santo, somente através de Cristo. Para receber o Espírito Santo, somente através do Senhor Jesus Cristo. João registra ainda no versículo 39. Veja o que diz o 39 desse mesmo... João 7 e 39. Só seguir aqui a sequência, 2 versículos depois. Isto disse ele, olha aí, do Espírito que haviam de receber os quais nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Então isso é enquanto Jesus estava vivo, né? Isso. Quando ele disse que o Espírito Santo viria como consolador após a sua morte. A gente só vai compreender tudo se a gente ler do versículo 37 ao 39. Se nós não pularmos, a gente vai entender. Vamos fazer a leitura completa para dar compreensão ao texto? E no outro dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Olha aí, agora deu para a gente entender. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus ainda não tinha... Agora a gente compreendeu. Olha o que ele diz, que João, capítulo... Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia para poder... É o 7, capítulo o 7, 7, né? Versículo 37. Que coisa boa é falar do Espírito Santo, rapaz. A gente sente um prazer enorme de falar do Espírito Santo. E a explicação de Jesus aqui é aquilo que a gente vai aprender, uma coisa muito boa aqui. João 7,37, né? E no último dia da grande festa, aqui está se referindo, para o seu entendimento, à festa dos tabernáculos. Uma das grandes festas dos judeus. Aí diz a palavra que no final da festa, no último dia da festa, dessa festa, não é? Jesus põe-se em pé e clama, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba.
Aí. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, há rio de águas vivas correrão no seu ventre. Ou seja, Jesus estava dizendo que só podia receber o Espírito Santo quem cresce nele como Salvador. Rios de água vida fala da ação, ou seja, vou ser bem específico aqui. O fruto do Espírito. Que aquele que receber Jesus iria receber o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito movimentaria. A água faz o quê? A água, ela movimenta. Então, o fruto do Espírito e os dons, porque os dons é no plural, mas o fruto é no singular. Tá certo? Porque dons são muitos. Fruto é um só, dividido em 9 virtudes. Isso mesmo. 9 virtudes do fruto do Espírito. E é justamente isso que a gente vai aprender. Quando ele está falando disso, está falando de uma ação completa da vida do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, no versículo 38, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha aí, não foi rio. Ele diz rios de água viva correrão no seu ventre. Então, está falando da multiforme operacional do Espírito Santo na vida do crente. Amém. Então, a água representa isso. Além de vida, representa a forma, não é? Como é que eu posso dizer numa outra expressão, irmão Flávio Tercio? Uma forma completa do Espírito Santo operar na vida humana. Então a gente aprendeu sobre 3 símbolos do Espírito Santo e todos eles são importantes, mas eu acho que esse símbolo como água é muito importante, é importantíssimo. É tão importante que esse versículo é forte demais, quando diz que só através, né, de Cristo é que a gente pode receber o Espírito Santo de Deus em nossa vida. É verdade. E o próprio Cristo ofereceu ele em forma de água ali para a mulher em Samaria. Também tem aquela história, né? Ele diz aqui, ó, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. O próprio Jesus Cristo falando, referindo-se ao Espírito Santo. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, viu? Fica aí com a sua Bíblia. Não esqueça de estar com a sua Bíblia em mãos para a gente ir acompanhando aqui os textos bíblicos. Então a gente falou falando sobre símbolos do Espírito Santo, a gente falou sobre o fogo, sobre o vento, sobre a água, né? E agora nós iremos falar outro símbolo do Espírito Santo que é muito importante, né? Importante, é o selo. O selo também na Bíblia, em alguns textos da Bíblia, se refere ao Espírito Santo, né? Vamos ver? Qualquer objeto que esteja selado, né, o identifica como propriedade exclusiva de alguém. Não é assim? Exclusiva de alguém. O selo é a garantia de que o objeto não será confundido com a propriedade do Senhor. Quando uma pessoa vai, uma propriedade, né, do Senhor, falando da igreja. Mas para a gente entender, quando você vai fazer uma viagem para outro estado, você vai para o aeroporto e na sua bagagem é colocado o quê? Um lacre, né? Um lacre ou um selo, né? Um lacre aqui. Identificando a quem pertence aquela bagagem. A etiqueta que... É um selo, uma etiqueta, um selo que identifica de quem é aquela bagagem. Então, a Bíblia, ela diz que o Espírito Santo, ele é um selo também. Vamos ver? Efésios, vamos, daqui a pouco a gente lê isso aí. O selo é a garantia de que o objeto não será confundido com qualquer outro, pois trata-se de uma marca pessoal, intransferível. O crente é uma propriedade do Senhor. Vou repetir aqui. O crente é uma propriedade do Senhor. Assim como propriedade, ele tem um selo. O selo do Espírito Santo no ato da conversão. Toda vez, todo homem, toda mulher que aceita a Jesus Cristo como Salvador, quando ele aceita de fato, de coração, de verdade, ele recebe o Espírito Santo naquele mesmo momento.
Não é o batismo Não, com é o o batismo Espírito com o Espírito Santo, né? mas recebe o Espírito Santo. O batismo é quando um É o dos dons revestimento do se poder. manifesta, não é isso? E a partir daí, desse revestimento, se manifesta também alguns dons. Ou pode ser um, ou pode ser vários. Vários dons, Não é né? isso? A gente vai aprender sobre isso depois. Então, o selo do Espírito Santo no ato da convenção é recebido por aquele que aceita Cristo de verdade, tá certo? Confere a garantia de vida eterna ao novo membro da família de Deus. Então, primeira coisa que o Espírito Santo ele faz quando a pessoa recebe a Jesus Cristo como Salvador é a garantia de vida eterna. A primeira coisa que a gente recebe. A garantia, ele como selo, como garantia da vida eterna. Ou seja, a partir do momento que aceitou Jesus ali, aceitei Jesus como meu Salvador, já tem a garantia de vida recebendo eterna. o Espírito Santo, Recebe o Espírito Santo primeiro. todo e tem aquele a garantia que de vida entrega a sua vida de verdade a Jesus Cristo, no ato da entrega, ele já recebe o Espírito Santo. E esse Espírito é a garantia de que ele tem direito à vida eterna. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Vamos entender isso aqui, o que é penhor? Vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1. Nós vamos ler dois versículos, o 13 e o 14, para a gente compreender isso aqui. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Fostes selado com o Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Eu estava analisando esse texto para trazer uma outra interpretação dessas palavras, que é justamente o que dá o entendimento daquilo que a Bíblia quer passar para a gente. Então, eu estava observando pelos textos originais, o qual, quando diz aqui, o qual é o penhor. O Espírito Santo, quando a gente recebe, nós falávamos, e aqui o versículo 13 está explicando isso, que em quem também vós estáis. Nós estamos em quem? Em Cristo. Depois que ouviste a palavra da verdade. Agora nós estamos em Cristo. O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, em Cristo, né? Crido em Cristo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor. A palavra original utilizada aqui para penhor pode ser traduzido também por... Eu procuro dar uma observada e trazer a palavra que mais se apropria ao texto. Certo. Esse é o segredo. A palavra que mais, da tradução do original, que mais se apropria ao texto. O qual eu tenho... Há muito tempo que eu tenho esse cuidado. Sabe? Aí diz aqui, o qual é o penhor da nossa herança. Penhor aqui significa garantia. Garantia da nossa herança. Então, somente quem tem o Espírito Santo na vida é que tem a garantia da herança. Isso mesmo, pastor. E eu estou vendo aqui que ele vem do grego, arrabon, que é um termo usado no comércio para referir um depósito ou pagamento inicial, que garantisse a realização total de um contrato ou compra. Né? No texto bíblico, é uma metáfora para o Espírito Santo indicando que Deus nos deu o Espírito como garantia das bênçãos completas e da salvação que receberemos no futuro. E é o que vem na continuidade do texto que nós lemos. O qual é o penhor, a garantia da nossa herança para a redenção. A redenção é feita através de pagamento. Só que a nossa redenção não poderia ser feita por dinheiro. Ouro nem prata tinha o poder de nos redimir, de nos comprar. Ouro nem prata tinha o poder de nos fazer herdeiro da glória de Deus. Então o Espírito Santo é a garantia disso, daquele que foi redimido
pelo sangue de Cristo. Quando fala em redenção, somente o sangue de Cristo pode redimir o homem. É por isso que diz, é o penhor, a garantia da nossa herança para a redenção. Aí fala da possessão de Deus, Aí aqui a palavra possessão diz, todo aquele que recebe a Cristo como Salvador, que recebe o selo do Espírito Santo, agora é possessão de Deus. E a palavra possessão significa propriedade particular. Todos nós agora, selados pelo Espírito Santo, somos propriedade particular de Deus. E ainda tem mais, ainda tem uma cerca que garante que essa propriedade não será invadida. Ô, pastor, e tem isso? Onde é que a Bíblia diz isso? Veja só, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, Isso. anda ao redor como leão, rugindo. Ao redor ou ao derredor, irmão? Ao redor. Aí tá dizendo ao redor. É ao redor, é. Ao redor. Pode ter sido, posso ver em outra tradução se acho. Ao redor, rugindo e procurando Porque quem pelo possa original, devorar. fala É ao porque derredor, eu ao lembro derredor. tragar. Eu lembro dessa região, dessa Mas é esse tradução que versículo fala. mesmo, onde é que se encontra? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá, 1 de Pedro, capítulo de número, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, depois a gente volta para Efésios, viu? Certo. Essa é uma referência para ajudar. 1 de Pedro, Capítulo 5, versículo 8. 8, vamos ver como é que diz aqui. Sede sóbrios, aqui a palavra qual seria ao derredor. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Aí olha só, como leão, porque ele não é leão. Leão é Jesus. É o leão Jesus da é o leão tribo de da Judá. tribo de Judá. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. O que é aquilo que está em derredor? É, em volta, né? Em torno. volta, mas ele está ao derredor, porque ao redor, Está Jesus. Ao derredor seria mais longe um pouco, mais digamos longe. assim. Ao nosso, então, o Espírito de Deus está ao nosso redor, cuidando de nós. O inimigo está ao derredor. Para ele nos atingir, ele tem que passar pelo Espírito Santo. Olha aí. Somente quando o homem abre brecha. Dois motivos que vamos ter que considerar, que só existem dois motivos pelos quais nós somos tocados pelo diabo. Um é da brecha. Um é da brecha e o outro é quando tem um propósito de Deus. Ele permite para revelar um Eita, propósito. outra permissão de Deus. Mas, rapaz, veja só, viu? Onde ele quis Você ir sabia andar com disso? Pedro, não é? Como ele fez com Jó. Muitos homens de Deus que Deus permite muitas vezes que o inimigo entre para provar que existem servos de Deus fiéis, Olha aí. que consideram Deus sobre todas as coisas. Então, certo. o qual é o penhor da nossa herança, voltando para Efésios 1 e 14, para a redenção de possessão de Deus. Aí eu falei propriedade particular, cercada. Aí foi onde eu coloquei Pedro, cercada pelo Espírito Santo de Deus. Todo que entrar é invasor. Porque o único proprietário é o nosso Senhor de nossas vidas. Olha aí. Coloca o Espírito Coisa Santo ao seu maravilhosa, redor né? para lhe proteger, viu? Eita glória. E que ele esteja sempre protegendo, nos protegendo, né, pastor? Porque a Isso. brecha aqui está fechada, viu? Amém. Azeite Eita. é o mais conhecido dos símbolos atribuído ao Espírito Santo. É o azeite. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tá certo? No Antigo Testamento era usado para consagrar os sacerdotes e os reis de Israel. Ser ungido com azeite significava estar revestido da autoridade de Deus para determinada tarefa espiritual ou secular. Então, quando o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele ia consagrar alguém para alguma obra, eles ungia com azeite. Tem um texto bíblico que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso Aí mesmo. olha que ele diz, numa versão diz azeite, noutra diz óleo. É como óleo precioso, se referindo ao Espírito Santo, Corre na barba que de Arão. desce sobre a cabeça
escorre sobre a barba e barba. Isso tem um significado quando fala escorre sobre a barba e barba de Arão. Quando diz escorre sobre a barba e barba, é? e barba Eu não de lembrava Arão. desse detalhezinho. Eu não Vamos sei ver. se em todas as versões tem, mas vamos lá, o Salmo de número 133. 133. Vamos ver se na versão que o senhor encontra, eu vou ver aqui na minha, se fala assim. Porque é muito interessante quando diz sobre a barba e barba de Arão. Vamos lá? 133. Salmo, então busca lá na tua Bíblia, Salmo 133. Deixa eu ver aqui qual é a parte. Ó, com bom É, e com É o suave segundo. é o segundo segundo. versículo. É como óleo que desce sobre a barba. Olha, aqui diz a Ah. barba de Arão. Ele dá como se fosse uma ênfase aqui, ó. Isso. E como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Isso Ou que eu, seja, quando diz ele assim- pega aqui ó, na cabeça e escorre, então dá aquela sensação, né? Aí Isso- quando diz a barba, isso aí tem um significado tremendo, tá certo? A barba Que a gente- de Arão. Vamos lá. Que desce sobre a orla das suas vestes. Quando diz que desce sobre a barba, Então ela escorre, pastor, escorre. aqui, ó. Eles eram colocados de uma forma na cabeça que molhava todo o corpo. E existiam 3 tipos de azeite. 3 tipos de azeite para isso, tá certo? Certo. Então, um dia a gente pode estudar sobre essas Rapaz, coisas. é muito mas assunto, a viu? Bíblia ela tem muita informação valiosa, meu irmão. Isso é bom Para demais. nós, que não é explorado. Que não é explorado. Às vezes a gente tem tanta pressa de explicar um texto que foge Dos detalhes, né? muitos detalhes e detalhes importantes. É por isso que não adianta a gente correr aqui. É verdade. Não adianta a gente correr nas explicações para a gente tentar passar as melhores informações possíveis. É para isso que o Consciência Cristã existe, né? É verdade. Então, a igreja primitiva, através dos presbíteros, ungia os enfermos. Então, o Espírito Santo, como óleo, é aquele que cura enfermidade. O Espírito Santo, como óleo, é aquele que na verdade, chama para a tarefa vinda de Deus, que Deus quer que o homem faça. Vamos usar esse termo. O Espírito Santo como óleo, né? Cadê? Onde é que nós estamos? Significa revestimento de autoridade de Deus. Tá certo? Ainda, se a gente lê em Tiago, capítulo de número 5, 14 e 15. Tiago, capítulo 5. 5. Isso, 14 e Olha. 15. Vamos lá, Tiago, capítulo 5, versículos 14 14 e o 15. e o 15. Então leia na sua Bíblia aí, para conferir junto conosco. Está alguém entre vós doente? Está alguém entre vós doente? Isso é uma pergunta. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, a Bíblia ela ordena que os presbíteros, e presbítero aí não se refere apenas aos presbíteros, aí a palavra utilizada, os bispos. Os Então bispos. seria, quem tem autorização para ungir? A gente tá vendo, tem igreja aí que todo mundo unge, tá certo? Mas quem tem autorização biblicamente para ungir? Os bispos, tá certo? Não existe autorização para ninguém mais além dos bispos. E quem são os bispos? Os bispos, os pastores e os presbíteros. Estes têm de Deus a autoridade para ungir. Aí diz, chame os bispos e orem por você, e a oração da fé Salvará o doente. salvará o doente. Se houver cometido pecado, lhes serão perdoados. Isso é Bíblia, não é eu que estou dizendo. É a Bíblia que está falando. Então eu não posso duvidar da vida, do que a Bíblia diz. E ainda hoje se faz a obediência a isso. Então o último símbolo que nós iremos aprender hoje, o Espírito, a pomba. A pomba é um dos símbolos do Espírito Santo. E esta árvore significa brandura, inocência, doçura, pureza. Tudo isso o Espírito Santo também representa. O Espírito Santo, ele é brando, glória a Deus.
ele é inocência no sentido de pecado, não tem pecado porque ele é Deus. Tá certo? Ele é Deus. Ele é doce. Ele Amável. é doce, né? Ou seja, amável, ele é puro. Ele produz, ele é amabilidade. O Espírito Santo é paz. É paz. Como pomba, ele representa tudo isso. Principalmente, é o que eu acho que as pessoas mais relacionam, na verdade, né? É a paz quando vem a pomba. Então, Muito bem, meus irmãos. pode Isto continuar, pastor. é um símbolo, tá certo? É um símbolo, a pomba é um símbolo. Vamos entender por quê. Por ocasião do batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão, João Batista viu o Espírito Santo descer do céu em forma corpórea de uma pomba e pousar sobre o Filho de Deus para indicar que aquele era o Messias. Olhe, isto não significa dizer que o Espírito Santo tenha esta aparência, pois como Espírito não possui forma que se possa definir. É apenas um símbolo, então ele se mostrou Exatamente. como símbolo. Assim como os outros símbolos que a gente falou, né, pastor? É, Aqui, ó, justamente. voltando. Pomba, o azeite, né, o selo, a água, o vento e o fogo. São Isso, apenas são símbolos símbolos, que simbolismo. representam o Espírito Santo Que de Deus. representa a ação do Espírito Santo, tanto de forma bíblica como nos nossos dias. O Espírito Santo ele age do mesmo jeito. Como a Bíblia informa, ele age do mesmo jeito nos nossos dias.